Eu vou explicar para você. Infelizmente, com 45 anos de sucateamento do ensino superior, esse pessoal que tem pós-graduação, mestrado, não sabe absolutamente nada, porque eles foram ensinados por comunistas. A maioria dos titulares da Faculdade de Direito são esquerdistas no país, que eles deturparam todo o conceito de presidencialismo, entendeu? Então você veja bem, não se pode confundir o chefe de Estado com o chefe de governo. O primeiro erro da OAB, no parecer que ele deu ontem ao falar na Rede Globo sobre o entendimento do artigo 142, já está equivocado, porque ele equipara, o chefe de Estado ao mesmo nível do chefe do Judiciário e do Legislativo. Isso não existe. Não existe em nenhum sistema presidencialista do mundo, não é só no Brasil. É erro grosseiro, de teoria geral do Estado. Acho que eles precisariam estudar o constitucionalista, esqueci o nome dele agora, muito famoso na década de 70. Tudo bem, depois eu me lembro do nome dele. O que acontece? No sistema presidencialista, você tem na mesma pessoa do presidente da República o chefe de Estado e o chefe de governo com funções distintas, bem distintas. Por exemplo, o chefe de Estado, ele é o guardião do Estado democrático de direito. Ou seja, ele é o guardião da democracia e do funcionamento dos poderes constitucionais, ou seja, do executivo, legislativo e judiciário. Então, ele é o guardião desse funcionamento. Onde é que está previsto isto? É bem simples o raciocínio. Quando você lê o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, você verifica que o chefe de Estado é o representante supremo da nação. Ele representa a voz da nação, a voz do povo, tá certo? E do Estado Democrático de Direito. Como comandante supremo das Forças Armadas, onde é que está isso? Está no artigo 84, inciso 13 da Constituição Federal. Então se equiparou o presidente da República ao comandante supremo das Forças Armadas. O que significa isso? Quando você lê a Lei Complementar número 97, 1999, você vê que o presidente é o comandante supremo delas. Ele tem uma patente. E o princípio da hierarquia militar é ordem e disciplina. Ou seja, todos os comandantes militares se submetem ao seu comandante supremo, que é o presidente da República. Então, as Forças Armadas, elas não agem sem que haja autorização do chefe de Estado, que é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, no artigo 142, quando o pareceristas da OAB diz que as Forças Armadas podem ser convocadas por qualquer um dos poderes e deve ser atendido, isso é uma mentira. Quando o judiciário quer convocar as Forças Armadas ou o Legislativo, ele tem que encaminhar um ofício ao comandante supremo delas, que é o chefe de Estado. O chefe de Estado vai dizer se autoriza ou não. Porque quem comanda as Forças Armadas é o seu comandante maior, seu comandante supremo. Não é o chefe do Legislativo e nem o chefe do Judiciário. Isso não existe, é uma aberração jurídica. Isso me faz lembrar um texto de Pontes de Miranda, que no meu entendimento é o maior jurisconsulto que esse país já teve, que diz o seguinte, abre aspas, é regra fundamental de boa lógica que as palavras sejam subordinadas à própria época em que foram escritas, para que o texto seja compreendido tal qual ele é, e não tal qual o queremos ver. Então, dentro da exegese, da regra de hermenêutica jurídica apregoada e definida pelo saudoso ministro Carlos Maximiliano, eles defraudaram a meta legislativa do comando constitucional. Então, o que ocorre? É bem simples isso. Por que eu fiz uma proposta de criação do Tribunal Constitucional Militar? Porque o chefe de Estado,
Quando ele vê uma anarquia institucional, ou seja, um dos poderes da República não cumpre com a sua função, ele é obrigado, por lei, a garantir o cumprimento das leis. Onde é que está escrito isso, que o comandante supremo das Forças Armadas é obrigado a garantir o cumprimento das leis e dos poderes constitucionais? Está no artigo 2º do Decreto-Lei 3.864 de 1941, que está em vigor. Então, não tem discussão sobre isso, tá certo? Quer dizer, é uma imbecilidade total, ponto. Outro detalhe interessante é o seguinte: aquela quebra da reunião de chefe de Estado, do presidente e seus assessores, aquele é um assunto interna corporis. O Poder Judiciário não tem jurisdição no Palácio do Planalto. Ele não tem jurisdição. Você vai dizer assim, como assim, Marcos? Eu vou explicar. Quando o assunto é de segurança nacional, há uma reunião do chefe de Estado, ele está acima dos três poderes. O Judiciário não pode intervir lá. Isso significa um atentado ao Estado de Direito, previsto na Lei de Segurança Nacional. Então, o ministro Celso de Mello, quando mandou buscar o vídeo da reunião, ele invadiu a competência, né, do chefe de Estado. Porque o chefe de Estado no Palácio do Planalto, poucas pessoas sabem disso, é institucional, ou seja, o chefe do gabinete militar da presidência da República, que é um general de 4 estrelas, comanda o Palácio do Planalto. Nenhuma polícia entra, federal, dentro do Palácio do Planalto, sem correr em crime contra a Lei de Segurança Nacional. Não tem conversa fiada. Então, o que eu percebo? Uma incompetência jurídica sem precedentes na história da República Brasileira, que está no Palácio do Planalto. Isso é o resultado do quê? Do sucateamento do ensino de direito nesses 45 anos. Eu queria debater isso publicamente, porque eu engoli todo mundo, e não tem conversa fiada. O parecer da OAB e a fala do Procurador-Geral da República com relação ao artigo 142 da Constituição Federal estão equivocadas quanto à finalidade das Forças Armadas e à função do Presidente da República. É ser disso que no sistema presidencialista existe o chefe de governo e o chefe de Estado, com funções constitucionais distintas. Cabe ao chefe de governo a administração pública federal no estado de normalidade do país, a elaborar decretos e medidas provisórias previstas no texto constitucional. O chefe de governo está no mesmo grau hierárquico do chefe do legislativo, ou seja, do presidente do Congresso, e do chefe do judiciário, ou seja, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, num estado de anormalidade, exemplo, calamidade pública, desordem institucional, etc., administrar o país por decreto-lei, vai legislar sem aprovação do Congresso Nacional e criar instrumentos para restabelecer a ordem legal no país. O chefe de Estado está acima do chefe do Judiciário e do Legislativo, porque é o representante máximo do Estado democrático de direito e da nação, com base no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Fazendo uma equiparação, só para entendimento, ao regime parlamentarista, o chefe de Estado, no regime parlamentarista, é o presidente da República, que pode dissolver o Congresso Nacional
convocando nova eleição para o parlamento e substituir ministro da Suprema Corte por desvio de função. O chefe de governo no regime parlamentarista é o primeiro-ministro, que vai administrar o país. Fiz essa comparação para melhor entendimento. Pois bem, observe que o artigo 142 da Constituição Federal diz que as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente da República. O artigo 142 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei Complementar número 97 de 1999. E no seu artigo 2º diz que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Isto significa que o comandante é um oficial militar e o comando das Forças Armadas está a cargo exclusivo do presidente da República e não de uma autoridade civil. Comando é o exercício normal da autoridade militar no emprego das Forças Armadas. Diz o artigo 24 do Decreto-Lei 3.864 de 1941. Desta feita, fica claro que o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Congresso Nacional podem solicitar o emprego das Forças Armadas, desde que autorizado pelo seu comandante supremo, que é o presidente da República. Assim sendo, fica claro que o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Congresso Nacional não estão no mesmo grau hierárquico do presidente da República. As Forças Armadas não recebem ordens de autoridade civil, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o sistema jurídico é diferente. Qual é a finalidade das Forças Armadas no Brasil pelo texto constitucional? Dentre outras finalidades, está garantir a aplicação das leis e o exercício dos poderes constitucionais, como alude o artigo 2º do Decreto-Lei 3.864 de 1941. No mesmo sentido, diz o artigo 15 da Lei Complementar 97 de 1999, que as Forças Armadas serão empregadas na garantia da lei e da ordem, mas as Forças Armadas serão empregadas na manutenção da ordem quando os outros meios se mostrarem ineficazes ou insuficientes. Isso está previsto no artigo 37 do Decreto-Lei 3.864 de 1941. De modo que, quando houver desvio de finalidade dos poderes da República, como, por exemplo, o Poder Judiciário, pode o presidente da República promulgar leis que restabeleçam a ordem jurídica. E isto está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que diz: compete privativamente ao presidente da República promulgar leis. Existem outras funções a ele atribuídas, mas eu ressaltei estas. Quando o presidente da República, na condição de chefe de Estado, cria leis, denomina-se decreto-lei, com a finalidade de diferenciar de medida provisória e de decreto da competência do chefe do Executivo. Eis a razão porque fiz uma proposta de um decreto-lei que cria o Tribunal Constitucional Militar para julgar autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo que incorrerem em desvio de função, desvio de finalidade em crime contra a administração pública ou crime comum. Não tem nada a ver com intervenção militar ou golpe de Estado. No estado de calamidade pública, é preciso se frisar isso, ou de desordem institucional, com origem nos poderes da República, tipo no judiciário, ou seja, o judiciário está provocando o caos institucional.
O chefe de Estado governa por decreto-lei, sem aprovação do Congresso, sem exame de constitucionalidade pelo Judiciário, já que o objetivo é afastar juízes que defraudaram a meta legislativa e o comando normativo da lei, ou seja, o verbo, dando origem à insegurança jurídica no Estado, por descumprir seu dever constitucional. De maneira que o parecer da OAB, do Procurador-Geral, estão equivocados quanto à finalidade das Forças Armadas, através de seu comandante supremo, o Presidente da República. Qual é a faculdade que ensina isso? A USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Nacional de Brasília, a Universidade Federal de Pernambuco? Nenhuma ensina isso, porque eles pregam o ativismo constitucional. O que é isso? Eles querem criar leis constitucionais para restringir as funções do presidente da República, como comandante supremo das Forças Armadas e chefe de Estado. Mas, em sua maioria, seus titulares são magistrados e esquerdistas. Então você tem hoje operadores do direito, com pós-graduação, mestrado, doutorado, que não sabem nada de como funciona o sistema presidencialista e a meta da legislativa da Constituição Federal quando foi promulgada, ou seja, a exposição de motivos da Constituição Federal. Eis a razão que estou tentando furar o bloqueio no Palácio do Planalto e falar com o presidente Jair sobre a constitucionalidade do decreto-lei, que cria o Tribunal Constitucional Militar para evitar uma guerra civil e uma convulsão social no país. Forte abraço.